A gente vai ler Atos, capítulo 3, do versículo 1 até o 10, que diz assim: Pedro e João subiram juntos a um templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta no templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E ele olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram, e saltando ele pôs-se em pé, e andou e entrou ele com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que assentava a pedir a esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Amém. Essa palavra, né, às vezes você pode pensar, né, eu conheço, já ouvi uma pregação, né, mas como o pastor Abraão falou, a palavra nunca sai vazia, né, então o Senhor sempre tem algo novo para nos dizer, né, mesmo que a gente já leu, né, esse capítulo, né, já ouviu uma pregação, né, mas que nessa noite a gente venha estar sensível, né, à voz do Espírito Santo, né. E quando o pastor Abraão, né, falou para mim, se você não pode pregar, né, eu falei, meu Deus, o que eu vou pregar, né? Parece que não aparecia nada, né, na minha cabeça, o que eu vou pregar? E o Senhor, ele veio assim e falou, fala sobre milagre, né? E eu falei, amém, né? Então, que seja sobre milagre, né? O Senhor já tinha ministrado algumas coisas assim para mim, o que eu estava lendo sobre milagre, né? Então, eu falei, então eu vou falar disso, né? Então, a gente vê aqui, né, o que a gente acabou de ler, né, um milagre que aconteceu, né, de um homem que era coxo, né, ficava lá pedindo esmola, e aí ele depois andou, né. Então, a gente vê um milagre do Senhor, né. Mas eu queria falar também, assim, para nós, né, nas nossas vidas, né. O que você tem esperado, né? Você tem esperado algum milagre na sua vida? Né? Muitas pessoas falam que estão esperando uma resposta, né, de Deus. Porque eu preciso de um milagre, eu preciso de uma resposta. Mas, às vezes, essa pessoa fica só esperando e não busca. Né? Não busca essa resposta, né? Não faz nada, né? Não ora, não faz nada. Né? Então, será que a gente tem feito isso? A gente tem buscado uma resposta? A gente tem buscado esse milagre que a gente precisa? Eu creio que cada um precisa de um milagre. Eu creio que, porque a nossa vida é cheia de lutas, né? A gente passa por tantas coisas, né? Então, eu creio que cada um precisa, né? Então, que a gente venha pensar, né? Qual é o milagre que eu preciso, né? Que o Senhor venha agir na minha vida, né? E quanto tempo esse milagre pode durar? Né? Às vezes esse milagre pode demorar, né? A gente quer às vezes as coisas para ontem, né? Mas não é assim, é tudo no tempo de Deus, né? Como diz a Bíblia. E a gente pode ver alguns exemplos, né? A mulher do fluxo de sangue que esperou, né, por o milagre dela por 12 anos, a outra mulher encurvada que esperou por 18 anos, um homem paralítico por 38 anos. Então, a gente vê, né, que é no tempo de Deus, né? E isso não é para a gente se desanimar, né? Meu Deus, então meu milagre vai vir daqui quando eu tiver, né, bem velhinho, né? Não é no tempo de Deus. Basta a gente ter fé, a gente buscar, né? E que a gente venha fazer isso, né? Porque o Senhor, ele espera também a gente orar a Ele, né? A gente buscar Ele, para Ele poder se manifestar, né? Para Ele poder fazer aquilo na nossa vida, né? Transformar a nossa vida, né? Mas a gente também, Ele fica esperando a gente buscar Ele, né? E não a gente ficar sentado esperando Ele, né? Mas a gente tem que ir atrás, a gente tem que buscar, né? E o que a gente pode fazer, né? Para que esse milagre venha acontecer, né? Primeiro é quando a gente orar, né? A gente precisa orar, né? Então, isso é essencial, né? Para a gente
ter o nosso milagre, orar ao Senhor, né? Assim como Pedro e João, né, iam fazer. Lá no versículo 1 a gente vê, Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração, ou seja, eles estavam indo ao templo para orar, né? Eu não falo somente no templo, né, mas a nossa vida, né? A gente vive em oração, né? E aqui a gente vê que Pedro e João estavam indo, e aí eles chegam lá, né, na porta e dão de cara com um coxo, né? Então eles sentiram ali que tinha algo de Deus, né, que tinha um propósito de Deus. Então, o que eles fizeram? Eles foram ali e ministraram a palavra a ele, né? Lá em Jeremias 29:12 diz assim: então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei, né? Muitas vezes eu já ouvi pessoas falar, mas eu oro e parece que o Senhor não me responde, o Senhor não me ouve, né? Mas na palavra dele é bem claro, né, que a gente vai orar, né, a gente ora e o Senhor ele nos ouve, né? E nas orações a gente leva, né, as nossas preocupações, a gente leva as nossas necessidades, né, a gente pede isso, pede aquilo, né, muitas vezes a gente só pede, né, então que a gente venha vigiar um pouco a nossa oração, né, será que eu só estou pedindo, né, e o certo não, né, não é só pedir, né, mas também agradecer, né, louvar ao Senhor, né, desfrutar, né, de uma comunhão com o Senhor, né. E no momento da oração já é um milagre, né, a gente orar, né? Porque quando a gente ora, a nossa fé se fortalece, né? A gente começa a orar, às vezes é tão difícil, às vezes a gente fala isso na célula, que parece que a gente não consegue orar, a gente não consegue ler a palavra, parece ser muito difícil, mas quando a gente vai lá e faz, vale a pena, né? Porque a gente começa a se fortalecer, a gente começa a ter uma comunhão com o Senhor, né? Então que a gente venha, né, buscar isso, né? A gente ter uma vida de oração com o Senhor, né? Também quando a gente falar, né, sobre o Senhor, né? A gente vê no versículo 6, né? E disse Pedro, né? Ou seja, Pedro chega ali e ele já começa a falar do Senhor, né? Ele pega e fala, né? Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno levanta-te e anda, né? Às vezes a gente tem pessoas no nosso dia a dia que precisa, né? Às vezes de alguma coisa material, tem passado por alguma outra coisa, mas o que a gente pode oferecer naquele momento é o Senhor, né? É a palavra do Senhor, né? É a gente poder dar uma palavra de conforto, uma palavra de encorajamento, né, para aquela pessoa, né? Então que a gente venha se preocupar com isso, né? Não só se preocupar com coisa material, mas se preocupar em levar a palavra, né? E Pedro aqui, ele lembrou da sua riqueza, né? Da sua maior riqueza, que é o nome do Senhor, né? Que é Jesus Cristo, né? Será que Jesus Cristo tem sido a sua maior riqueza na sua vida? Né? Amém, né? Na minha, eu creio, né, que sim. Mas que a gente venha pensar nisso, né? Será que a gente tem se preocupado com outras coisas, né? E não ao Senhor, né? Que a gente venha pensar um pouco sobre isso também, né? E aqui o Pedro, ele profetiza aqui, né? Ele tem a autoridade do Senhor para poder fazer esse milagre acontecer, né? Então, que a gente venha também buscar a autoridade do Senhor, né? Não só para com as nossas vidas, né? Mas com as vidas que estão ao nosso redor, né? Com as pessoas que tem no nosso dia a dia. Que a gente venha buscar, né, autoridade, seja numa oração, né? Que a gente deixe o Senhor nos usar, né? Da maneira que Ele queira, né? Então, que a gente venha ter isso, né? Mas para a gente poder ter isso, a gente precisa ter uma vida com o Senhor, né? A gente precisa ser usado, a gente precisa ter uma comunhão, né? Mas que a gente venha buscar isso. E a terceira coisa é agir, né? É agir. Não adianta a gente falar, orar, mas não fazer nada, né? Não agir, não adianta, né? E lá no versículo 7 diz assim: e tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. Ou seja, eles ali falaram do Senhor, mas eles foram lá e pegaram esse homem pelas mãos, né? E se eles não tivessem feito isso, né? Foi uma atitude que eles teve, né? Então a gente também tem que ter atitude, né? Ter alguma atitude, né? Às vezes a gente precisa tanto de uma coisa, né? Alguma coisa que tenha acontecido na nossa vida,
e a gente não toma atitude, a gente só fica orando, orando e acha que, né, que vai cair do céu, né, como a gente costuma dizer, né, que, por exemplo, um emprego. Às vezes a pessoa está desempregada, precisa de um emprego e só fica eu quero emprego, mas não vai atrás, né? Então, do que adianta, né? Então a gente também tem que ter atitude, né? E muitos crentes oram e profetizam, mas ficam olhando sem fazer nada, né? Querem receber oração, querem receber profecias, né? Mas não fazem nada, né? Então a gente tem que confiar no Senhor, né? Que nem diz lá no Salmos 37:3, né? Não adianta confiar em Deus, mas fazer tudo errado, né? Ou não fazer nada, né? A gente tem que ir atrás, né? A gente tem que buscar, né? A gente sempre tem falado isso na célula, né? Que a gente tem que ir atrás das coisas, né? A gente sempre tem que dar um passo, né? Basta a gente dar o primeiro passo, que aí começa a fluir, né? E também, quando a gente vai agir, né? Quando a gente precisa tomar uma atitude, muitas vezes tem os obstáculos, né, que aparecem, né, mas que a gente não venha deixar isso, né, nos desanimar, né, deixar que isso a gente venha desistir, né. A gente pode ver lá em Lucas 5, 17 e 26, né, que fala sobre o paralítico, né, que estava lá numa cama e os homens teve que ir carregar ele, subir pelo telhado para Jesus poder ver ele, né? Então olha o obstáculo, né? Eles não conseguiam passar no meio daquelas pessoas, aí tiveram que subir. Então, mas mesmo assim eles foram lá, não desistiram, né? E ele foi curado, né? Então a gente tem que fazer isso, né? A gente tem que dar um passo, né? A gente tem que buscar, né? E muitas pessoas ficam como esse homem, né, na porta, né, esse coxo, né, que ficava na porta, porque lá nesse tempo tinha uma lei que as pessoas que tinham isso, né, não podiam entrar no templo, né, mas hoje em dia não, né, hoje em dia a gente entra na igreja doente e sai curado, amém? Eu tenho assim, tido experiências com o Senhor com isso. Às vezes eu entro na igreja e esses últimos domingos que teve, eu entrei com uma coisa tão apertada e eu falei, não, Senhor, o que está acontecendo, né? E eu saí daqui assim muito leve. Então, assim, o Senhor, ele sabe a palavra que a gente precisa receber, ele sabe o que a gente sente, né? É uma vida assim, você e Deus, né? Muitas vezes a gente pensa nos outros, nas outras pessoas, né? Mas o que as pessoas vão pensar, o que as pessoas vão falar, né? Se eu falar que eu estou desanimado, se eu estou isso, estou aquilo. Mas é o Senhor conhece o seu coração, né? Que a gente venha estar preocupado com o que o Senhor pensa, né? E o Senhor, ele tem falado muito comigo sobre isso. E naquele domingo eu saí daqui tão leve, eu falei, como o Senhor é maravilhoso, né? E a palavra que eu precisava ouvir foi pregada aqui. E assim, é coisa de Deus mesmo, né? A gente pode ver como Deus tem cuidado de nós, né? E também, às vezes a gente, aqui que nem esse homem, ele estava pedindo esmolas, né? Mas o Senhor, ele não quer dar esmolas para nós, né? O Senhor, ele tem o melhor para nós, né? Então, que a gente venha crer nisso, né? A gente não venha pensar, mas o Senhor, ele não está nem aí comigo, ou ele já fez isso para mim, então agora ele não vai fazer mais. Não, né? O Senhor, ele tem muito mais para nós, né? Basta a gente crer nisso, né? Então, como eu estava falando, eu cortei, o coxo, ele estava ali parado na porta, né? E hoje em dia tem muitos crentes, né? Ou crentes ou não crentes, que fica com essa paralisia também, né, vamos se dizer, né, espiritual, né, e o Senhor, ele não quer isso, né, então, assim como esse homem, ele foi curado, nós cremos também, né, que nós podemos ser curados, né, que a gente pode receber também um milagre, né, eu não sei qual é o milagre, né, que vocês precisam, né, seja, às vezes, uma enfermidade, né? Quantas pessoas a gente conhece que precisa, né, de um milagre, né? Que a gente tem visto que tem pessoas que, infelizmente, né, estão com doenças que a gente sabe que é só o Senhor mesmo, né?
Então, que a gente venha pensar, né? Será que é um milagre da enfermidade? Será que é uma área financeira? Será que é uma área espiritual? Casamento, filhos, o que seria, né? A gente, às vezes eu não sei, né? Às vezes eu posso até saber, ai, fulano está passando por isso, mas o seu coração, o que você sente, a sua angústia, a sua dor, é só o Senhor que conhece, né? Então, é só Ele que a gente pode buscar, né? Que a gente venha buscar, porque Ele conhece as nossas dores, Ele conhece as nossas aflições, né? Então, que a gente venha buscar esse milagre na nossa vida, né? E no milagre, né? Eu assisti um filme esses dias que o pastor falava assim no filme, que o milagre, quando acontece na nossa vida, às vezes é para o Senhor dizer para nós, olha, eu estou aqui, eu estou cuidando de você, né? Então, acredito que muitos aqui já receberam um milagre, né? E realmente, né, quando a gente recebe, a gente vê, a gente percebe, né, que o Senhor realmente está com a gente, que o Senhor tem cuidado, né, com a gente, né? Mas e a gente, como eu falei, a gente passa por tantas coisas que às vezes a gente precisa de outros milagres na nossa vida, né? Então que a gente continue buscando, né, que a gente continue tendo atitude, né? E essas três coisas, né, orar, falar e agir, né? Que a gente fazendo isso, tendo uma comunhão com o Senhor, a gente vai conseguir. Amém? Bom, gente, essa é a palavra. É bem rápida, né? Mas assim foi o que eu preparei, né? O que o Senhor ministrou no meu coração para poder falar sobre milagres, né? Nessa noite. E confesso que nem eu falei, quando a gente chega aqui, a gente fica triste porque só estamos nós, né? Mas eu fico feliz também, né? Pela vida de cada um que está aqui, pela oportunidade que o Senhor me dá de estar aqui, de estar falando da palavra dele, né? E que o Senhor continue, né, me capacitando. Esses dias uma pessoa de uma outra religião chegou para mim e falou assim, olha, mulher não pode pregar na casa de Deus. E eu fiquei assim, sem falar, eu não sabia o que falar, né? E eu fiquei quieta. Eu preferi ficar quieta, né? Eu silenciei. E eu falei, amém, né? Mas eu creio que quando o Senhor tem uma obra, né, na nossa vida, né? Quando a gente, o Senhor pede, né, para a gente fazer tal coisa e a gente faz, é muito gratificante, né? E o Senhor abençoe, né? Então eu fico muito feliz de estar aqui hoje, de estar podendo compartilhar um pouco dessa palavra, né? Sobre milagres, né, que a gente venha refletir, né, nessa noite, que a gente possa refletir sobre os milagres que o Senhor já fez na nossa vida, né, que a gente não venha esquecer, né, porque muitas vezes o Senhor faz uma coisa tão linda na nossa vida e às vezes a gente esquece, a gente, né, deixa para lá, o Senhor fez, está ótimo, né, então agora eu não preciso mais, né. E às vezes a gente esquece de falar, né? Às vezes a gente esquece de falar para as outras pessoas, para abençoar as outras vidas, né? E que a gente venha também refletir nos milagres que a gente está precisando na nossa vida, né? Que eu creio, em nome de Jesus, que cada milagre, o que você precisar, o Senhor ele vai cumprir, né? Na vida de cada um, seja qual o problema, né? Seja o que for, seja qual luta for, né? Que o Senhor ele vai abençoar, né? E isso vai se cumprir, amém? Amém. Eu queria que vocês fechassem os seus olhos para a gente orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, estamos aqui, Pai, diante de Ti, Senhor, diante da Tua presença, Senhor, que é tão maravilhosa, Pai. Nós agradecemos, Senhor, a oportunidade, ó Deus, de ler, Senhor, a Tua palavra, Senhor, de estarmos, Senhor, em comunhão nessa noite, ó Pai. Obrigado porque o Senhor tem falado aos nossos corações, Senhor, ó Deus. Mesmo que essa mensagem, ó Deus, foi tão rápida, Senhor, mas nós cremos, Senhor, no poder, Senhor, na grandeza que tem a Tua palavra, Senhor. E nós agradecemos, Senhor, a isto, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, eu peço, Senhor, eu não conheço, Senhor, o que precisa ser feito, Senhor, na vida dos meus irmãos, Senhor. Eu não sei o que eu não sei qual área de sua vida é, Pai, que eles precisam receber o Teu milagre, Pai. Mas o Senhor conhece, ó Deus, o Senhor conhece o meu coração e o coração de cada um, Pai. E nós te pedimos que o Senhor, ó Deus, venha abençoar, Senhor, que o Senhor, ó Deus, venha
ó Deus, poder fortalecer, Senhor, a vida de cada um, Senhor, para que nós podemos, ó Deus, ter uma vida de oração com o Senhor, ó Deus, ter uma vida, Senhor, com atitude, Senhor, em nome de Jesus, Pai, de acordo com a Tua palavra, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, abençoe também, Senhor, aquelas outras pessoas, Senhor, que não vieram, ó Pai, abençoe, Senhor, aquelas outras pessoas que estão enfermas, Senhor, que precisam, Senhor, de um milagre, ó Deus, que precisam, ó Deus, ter um encontro com o Senhor, ó Pai, que neste momento o Senhor possa visitar, Senhor, a cada um, ó Deus, em nome de Jesus, e que Teu Espírito Santo, Senhor, vem, ó Deus, dá a Tua paz, Senhor, a eles, Pai. Senhor, eu te peço por essa igreja, ó Deus, que o Senhor também venha, ó Deus, fazer um milagre neste lugar, ó Deus, um milagre, Senhor, na vida de cada um, Senhor, que venha, ó Deus, neste lugar, ó Pai. Nós, ó Deus, precisamos mais de Ti, nós precisamos mais da Tua presença, Senhor, e nós precisamos também que o Senhor, ó Deus, nos ajude, Senhor, nessa caminhada, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, venha nos fortalecer, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Também nós te pedimos perdão, Senhor, pelos nossos erros, ó Deus, perdoa, Senhor, os nossos pecados, Senhor, as nossas falhas, Senhor, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, nos santifique, Senhor, que o Senhor, ó Deus, venha nos purificar, Senhor, que o Senhor venha nos lavar, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, e que nós podemos sair daqui, Senhor, nessa noite, ó Deus, cheio, Senhor, da Tua presença, Senhor, cheio, ó Deus, Pai, da Tua força, Senhor, ó Pai, e nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, pelos milagres, ó Deus, que o Senhor tem feito na vida de cada um, ó Deus, pelo cuidado e pelo amor, Pai, que o Senhor tem conosco, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém, Senhor.